caminha por esse lado, aproveita aqui o canal e orienta essa turma de lá de Arco Verde, os mais novos, os advogados. O senhor está falando hoje para o Brasil, para quem está começando. O que é que não pode faltar no plenário? O que é que não pode faltar para ser um bom advogado criminalista? Magistério. Confesso a você que vontade até tenho. Eu não me encontro com tempo, principalmente quando eu acumulava o exercício da política na vereança e o exercício da advocacia. Já fiz a pós-graduação em Ciências Criminais, estou parcialmente habilitado a isso, concluí já a pós-graduação, e talvez isso um pouco mais na frente a gente consiga completar esse projeto. Com relação ao que não pode faltar no Tribunal do Júri aos colegas advogados, muitos já sabem, vou ser apenas redundante no que eu vou colocar aqui, mas para mim o primordial, ouçam bem, o primordial numa defesa do júri é conhecer o processo. É conhecer o processo. É preciso você dominar, não 99% do conteúdo do processo. É preciso dominar os 100%. Eu ainda conheço advogado que acredita na sorte, se o promotor é bom, se é mais ou menos. Doutor Luciano, me permita interromper. Doutor Luciano é uma figura extremamente inteligente, hábil, e que algumas vezes tentam subestimá-lo. Acham que por ele ter essa oratória boa demais, ele não vai para um júri, não lê. Meu amigo, eu já vi esse homem dar tanta pancada fundamentada nos autos. Pedir para que promotor mostre vírgula, mostre ponto, e aí é um tal diferencial do grande profissional, do expoente dessa área que nós temos, que é ele. Doutor Luciano, todo mundo que me procura no sertão, eu indico o senhor. Olha, doutor Luciano... É porque você não quer andar 300 km, mas você faz suficientemente isso lá. Doutor Luciano, vocês estão sempre em boas mãos. E esse homem aqui, ele tem uma coisa acima de tudo. Colega da classe. Você está vendo, o tempo todo ele está preocupado com a classe, com nós criminalistas. E é isso que nós temos que cada vez mais nos unirmos. Nós, às vezes, tem um promotor aí que eu não vou dizer, doutor, mas que faz um curso para outros promotores para chegarem lá menosprezarem o acusado, o advogado, a defesa, e nós temos que nos insurgir contra isso. Nós temos que ser esse ponto fora da curva. Nós temos que a defesa ela é sagrada. Nós somos a última barreira entre o réu que está ali sentado e a justiça. O advogado não pode ter medo de exercer a profissão dele. Mas desculpe interromper, doutor. Vamos seguir aí nossa aula. O que não pode faltar no júri, e nessa linha que você nos traz aí, Raul, de orientações de promotor a promotor, eu acho que não custa nada a gente trocar aqui uma experiência. Eu quero lhe dizer que eu tenho percebido nos últimos júris, na verdade. Eu tive 2 comarcas agora recentes que eu fiz júri, que foi pela primeira vez que eu debati com o promotor daquela comarca. E eu percebi que o promotor já veio para o júri conhecendo todo o meu perfil. Antes dele vir ao júri, ele já se manifestou naquela primeira parte do julgamento, que são os debates. Ele já começava a se manifestar como eu iria agir sem nunca ter feito júri comigo. Então isso dá a entender que há uma preocupação entre esses colegas promotores, colegas do ramo do direito aí, promotores de ir fazer um júri. Hoje, com um advogado que já tem uma certa experiência, ele primeiro procurar saber como é o estilo daquele advogado. E eu tenho percebido que nos júris que eu tenho feito, os promotores já se referem à minha maneira, o que é que eu vou dizer, como é que eu vou falar. E muitas vezes eles erram, porque eu não tenho um júri copiado. Eu não tenho na minha cabeça aquela sistemática, nenhum júri é igual ao outro júri. Eu vejo colegas aí do direito, estudante do direito, que é assim que eu considero o promotor de justiça, embora muitas vezes eles tenham esquecido muitas aulas. Eu tenho dito nos júris quando eu vou, digo, doutor promotor, o senhor esqueceu a aula que fala de presunção de inocência. Doutor promotor, o senhor esqueceu a aula que fala do 155, que a prova para condenar tem que ser a prova que foi submetida no âmbito do contraditório. O promotor, quando ele não tem o que fazer, vai pegar uma coisa perdida lá no inquérito policial para querer a condenação do réu, contrariando o contraditório, o Código de Processo Penal. Então eu tenho percebido, Raul, na verdade, que tem acontecido isso comigo. Eu tenho ido fazer alguns júris com promotores pela primeira vez, e parece que esse promotor já havia feito júri comigo, que ele já vem preparado.
E aí eu coloco para os colegas advogados essa orientação do conhecimento do processo. Segunda recomendação que eu diria, além de você ter o domínio sobre o processo. Esse processo você não pode ler ele uma vez para ir ao júri. Você tem que ler ele 1, 2, 3 vezes no dia do júri. Tudo isso você tem que fazer. Segunda recomendação, não subestimar quem está lá do outro lado. Não, eu vou fazer o júri com o promotor não é muito bom. O promotor não é bom da área. E não é isso. Você não pode fazer essa imaginação. Às vezes você vai a um júri em que o promotor, que embora não tenha a prática ou a experiência de júri, por você subestimá-lo, ele consegue fazer uma apresentação e exposição muito maior, onde você esperava uma absolvição, vem uma condenação. Júri é uma caixa de surpresa. Eu tenho uns clientes que me perguntam quando entram no plenário de júri, doutor, quantos por cento eu tenho chance para ser absolvido ou ser condenado? Eu digo meio a meio. Porque eu não posso, como diz alguns colegas advogados, júri não é banca de jogo de bicho para apostar em resultado. Verdade. Não é isso. A gente tem que ter seriedade com o cliente, tem que ter sinceridade com ele, não pode estar fazendo promessas vazias. Então é uma outra recomendação que eu coloco, a relação cliente-advogado. Fiz a primeira de conhecer o processo, a segunda de não subestimar quem você vai enfrentar no júri, e a terceira é você ser sincero com o seu cliente. Ele vai sentar no banco dos réus, sabendo que ali tem 2 resultados. Uma condenação, uma absolvição ou uma desclassificação. Não adianta tirar leite de pedra. É uma orientação que eu faço dentro desse item aí, por exemplo, é você não querer a todo custo um resultado apenas que seja um resultado bom. Esse resultado pode ser mais ou menos e pode ser um resultado muito positivo para o seu cliente. Por exemplo, você tem um cliente acusado por um homicídio duplamente qualificado. A tese é de legítima defesa. Não adianta você apenas querer a legítima defesa. Você tem que respeitar o conselho de sentença. E embora os promotores se revoltem com isso, você tem que submeter naquele julgamento outras alternativas aos jurados. O jurado é o senhor da razão. A Constituição Federal, soberania do veredito. É do jurado a soberania, não é do promotor, não é do advogado e muito menos do juiz. Que é uma figura coadjuvante ali, um mero presidente dos trabalhos que vai aplicar a pena se houver condenação. Se você tem um homicídio qualificado, se você tem pela defesa uma tese negativa de autoria e você tem elementos no processo para você desqualificar esse crime, tornar ele homicídio simples, se você tem a possibilidade de um homicídio privilegiado, onde essa pena reduz consideravelmente e de acordo com o tempo de prisão o acusado acaba já indo embora. Se você tem outras teses que você possam apresentar alternativas, isso vai ser importante. E é isso que os promotores não gostam. Eu fui fazer um júri recentemente aqui em Recife, apresentei essas 3 teses e o Ministério Público colocou, disse, o doutor agora vai apresentar as teses todas do processo penal. A defesa é ampla. Eu disse, doutor, a única questão que tem é o artigo 5º da Constituição, inciso 38, a amplitude da defesa. A defesa é ampla, eu posso apresentar essas teses, não pode apresentar o senhor só pode pedir a condenação. Promotor só pede a absolvição quando ele não tem para onde correr. Essa história de dizer que o promotor pediu a absolvição porque o promotor é bonzinho, não existe bonzinho não. É porque ele sabe que aquele processo desagou no tribunal do júri para onde não deveria ir. Processo estéril de provas, processo sem condições de uma condenação. E hoje muitas vezes até combinam, me permitam dizer os colegas aqui criminalistas, prestem atenção nas pautas de júri de suas cidades. Quando há um processo muito polêmico na sua cidade que vai ser julgado, sempre eles colocam antes desse processo um processo simples para permitir que o promotor peça a absolvição, para quando chegar no júri seguinte o promotor dizer, veja como eu sou bonzinho, veja como eu sou justo, eu pedi a absolvição do júri aqui essa semana, porque não havia elementos e não haviam provas. Nesse aqui eu quero pedir a condenação porque tem elementos e provas. Isso é querer fazer a média com o conselho de sentença, isso é querer ganhar num tapetão. Percebam os colegas advogados como isso tem acontecido, Raul, em algumas pautas de júri por aí afora. Eu quero perguntar aos colegas qual o livro que a gente encontra isso. Doutor Luciano aqui está dando, nos abrindo o coração, nos abrindo os segredos do Tribunal do Júri, de sua expertise longa, que já tem um bom tempo. Doutor Luciano, mas me diga uma coisa, de tudo isso a gente sabe da seriedade do senhor, mas já teve um fato engraçado lá no Tribunal do Júri que levou a risada o plenário, que o senhor consiga se lembrar aqui, não? Raul, nós temos vários casos, né? Eu inclusive tenho casos próprios quando eu faço júri relativo a medos. Tem um colega advogado, doutor Tiago Rodrigues, também é um criminalista.
que por vezes ele dá uma estocadazinha na história da bananeira que eu conto. E aí, por vezes, eu coloco para o conselho de sentença, né, principalmente nas teses de legítima defesa e homicídio privilegiado, o que você não pode imaginar. Nós não estamos numa balança de farmácia para você pesar onde o cara poderia ter medo e onde ele não poderia ter medo. Eu coloco que esse medo ele é muito subjetivo de cada um, muito subjetivo. Eu, por exemplo, uma certa noite lá em casa, eu vi uma zoada no meu galinheiro. Eu sou matuto, eu crio galinha, eu crio preá, eu crio coelho, eu crio bode, lá no quintal da minha casa. Eu vi uma zoada numa ocasião lá no muro, e quando eu olhei pelo primeiro andar do quarto de meu filho, eu vi a sombra de alguém agachado dentro do galinheiro. Eu disse, rapaz, isso é um cara, um ladrão, querendo roubar minha galinha. Como eu não tenho arma, não possuo arma, eu simplesmente liguei para a polícia, pedi para que o batalhão viesse, disse que tinha alguém dentro do meu muro, e era um ladrão, eu ia ser vítima ali de um roubo. E aí a polícia veio, cercou essa casa todinha minha. Os policiais entraram fortemente armados no muro, no galinheiro da galinha. Quando chegaram lá, nada. Não havia nada dentro do galinheiro. Eu subi novamente para o primeiro andar da casa e olhei novamente, e estava aquela mesma sombra de alguém agachado lá dentro do galinheiro. E eu gritei para o policial, onde ele está ali? O policial foi lá onde tinha aquela sombra e não tinha nada. Isso era a resta da luz do quarto do meu menino na folha da bananeira que chegava a fazer aquela imagem lá no galinheiro da galinha. Então é alguma coisa que você traz da vida particular sua para dentro de um júri, em que você quebra aquele gelo que você tem com os jurados. Olha, não é fácil ser jurado. Eu já ouvi testemunhos de jurados aí que não é fácil ser jurado. Se você senta ali e você não consegue ter uma relação com os jurados, e essa é uma outra orientação que eu coloco. Qual é a orientação? Como diz o Dr. Raul, isso não está nos livros. O que é que um advogado de júri ele deve priorizar? A relação com os jurados. Vejam que tem promotores que conseguem fazer um júri sentado na cadeira falando no microfone. Esse aí está acabado, esse está morto. Tem colegas advogados que conseguem fazer um júri da banca da defesa sem circular entre os jurados. Consegue dali só lendo peça. Como fica cansado e enfadonho esse júri? Qual é o júri que você tem que envolver o conselho de sentença? É você estar próximo do conselho de sentença. É você falar aos olhos dele, olhar no olho do jurado, sem ele poder falar com você por conta da incomunicabilidade, mas ele fala pelo olhar. Eu, quando estou terminando um júri, eu sei pelo olhar do jurado quais são os jurados que já estão convencidos da tese ou não. Porque eu consigo me comunicar pelo olhar do jurado, pela atenção que ele está fazendo no conselho de sentença. Você chegar próximo dele, você elevar o tom de voz, você baixar o tom de voz, você se ajoelhar. Porque dizem que eu me ajoelho perante os jurados. Eu vou me ajoelhar perante quem, se não for perante os jurados que vão proferir uma decisão naquele processo que eu estou defendendo? Eu me ajoelho diante dos jurados porque para mim aquilo ali está à soberania do conselho de sentença. É uma reverência que eu tenho quando a prova é fraca, é falha, é insuficiente. Eu quero ter aquela relação com os jurados, eu quero corpo a corpo com ele, eu quero valorizar. Veja uma coisa que está acontecendo nos júris, e eu posso dizer que é uma marca minha, é uma marca nossa como criminalista. E já estou vendo promotores fazer. Percebam, quando você começa um júri que faz uma saudação, você saúda o presidente do tribunal do júri, saúda o promotor, colegas advogados se tiverem, força pública, serventuário da justiça, e diz senhores jurados. Senhores jurados, uma ova. O senhor cita nominalmente. Nominalmente, né? Excelentíssima senhora Maria de Fátima, excelentíssimo senhor José Pedro, excelentíssimo senhor João. Eu já vejo os promotores fazendo. Porque são ali juízes e juízas de fato. Merece esse respeito da nossa parte, e é preciso que isso aconteça. Então, essa é uma grande dica que eu digo, é a relação, a inter-relação, advogado, conselho de sentença, para melhorar essa relação. Eu quero dizer aos colegas que isso foi primeira parte. Doutor Luciano aqui vai ser o nosso eterno colaborador desse canal. Vamos estar sempre, quando o senhor não puder vir a Recife... aprendendo com o canal, né? Quando o senhor não puder vir a Recife, nós vamos em Arco Verde gravar com o senhor. O senhor sabe da sua contribuição. Eu entrevistei o doutor Carlos Araújo, lá de Buí, que ele disse: um dos grandes aprendizados meu é assistir júri de Luciano Pacheco. Bondade dele. Como o senhor foi assistir do doutor Zé Rabelo, como a gente sempre procura se espelhar nos bons. O senhor é um dos bons de Pernambuco e do Brasil. E olhe que aqui é um homem que já bateu esteira pro senhor em vários júris. Sempre ombreando, sempre junto, dois matutos. Mas o prazer sempre foi imensurável, doutor. Deus o abençoe. Amém. Obrigado por ter vindo de Arco Verde aqui nos ajudar nesse canal. O senhor eu conto sempre com o senhor para tudo.
Obrigado a Tamo você junto. e desejo aí um abraço a todos do canal Orgulho de Ser Criminalista.